Salve pessoal. Então eu tô gravando vídeo pra vocês aqui pra próxima prova de vocês, pra última prova do ano. E eu não tive tempo, infelizmente eu não tive tempo de gravar antes. Eu queria ter gravado isso aqui já no feriado de quarta-feira passada, retrasada. E acabou não dando tempo por uma série de razões. Desculpem a voz fanha, até eu tô um pouco doente ainda. Mas eu acho que não vai atrapalhar, tá? É um vídeo curtinho, eu quero que vocês deem uma olhadinha ao longo do feriado, depois, enfim, né? Aproveitem para tirar as dúvidas comigo, me procurem. Eu vou fazer aquele mesmo esquema de sempre. Lembrem que nós temos uma revisão na quarta-feira às 11h40, tá? 11h40 para meio-dia e às 6 da tarde para quem quiser aparecer lá no campus Ecoville, ok? Só desculpem a voz fanha de novo. Então, para esse vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir em duas partes as nossas preocupações. Primeira parte, a parte de Nietzsche. Segunda parte, a parte de Foucault. Pelo amor de Deus, cuidem, tá, pessoal? Porque tem perguntas que vocês vão ter que saber identificar por conta, que são perguntas sobre Nietzsche, mas que estão contempladas dentro de Foucault. Eu vou pontuar isso várias vezes ao longo desse vídeo aqui para vocês não terem dúvidas, porque a natureza da discussão é diferente, tá? O que vai cair de Nietzsche que sai de Foucault, da interpretação de Foucault? Tem um texto da década de 70 dos anos 1800, que não tinha sido publicado na época que o Foucault estava trabalhando ainda, não tinha uma publicação aberta, tradução para o francês, salvo engano, que ele comenta no texto. E ali ele vai discutir a diferença entre criação e origem do conhecimento. E nesse universo ele vai captar algumas informações a respeito da percepção nietzschiana. Então cuidem, porque se cair isso aí, galera, se aparecer isso aí, perguntando sobre Nietzsche, é em cima do texto do Foucault, tá? E vai cair, é inevitável que caia, porque é um dos temas principais, é um dos mais importantes, e é um dos mais caracterizadores da maneira de pensar dos dois autores, da maneira comum de pensar dos dois autores. Então eu vou fazer aquele trabalhinho agora de alinhamento de linguagem. Eu quero que vocês deem uma olhada, eu quero que vocês prestem bastante atenção e que vocês cuidem bastante para que vocês tenham aqui uma noção geral daquilo que vocês têm que escrever na prova ou da atenção que vocês têm que ter em relação às questões objetivas. Então olhem lá, primeiro Nietzsche, o que vai cair de Nietzsche? Lembrem, prefácio e capítulo 1. O que vocês precisam saber do prefácio do capítulo 1? Tem algumas coisas que são meio que rematadas. Vocês sabem que o prefácio vai fazer uma descrição geral de como Nietzsche encara a formação do conhecimento e a formação dos traços civilizatórios na época dele. O título do livro do Moura é Civilização e Cultura. Ali tem alguns pontos, alguns nós de produção que são mais importantes para nós. Então, primeiro, a gente tem que levar em consideração que quando Nietzsche faz a leitura ali, ele está falando especificamente de um traçado sobre o pensamento platônico. Cuidem com isso, tá? Por quê? Ele vai dizer para nós que o pensamento platônico é gerado no meio grego. Eu falei para vocês quando a gente discutiu esse assunto, eu trouxe para vocês o Apolíneo Dionisíaco e comentei com vocês que ele fala do início do pensamento platônico como essa grande expectativa de falsidade na produção do conhecimento. Então ele parte de premissas falsas para gerar e produzir o conhecimento subsequente. E o contexto específico do pensamento platônico parte de um defeito fundamental, qual seja o defeito de vincular a produção do discurso e a produção do pensamento a traços que mais especificamente estão ligados à organização de processos incluídos no contexto da ontologia. Lembrem que o Nietzsche vai falar para nós, em várias passagens da obra dele, que não há essência. Isso fica muito claro na Vontade de Poder. O que isso significa? Que nós não podemos falar em ontologia. Falar em ontologia significa assumir um compromisso com um argumento falso, com uma estratégia linguística falsa, que lá no Foucault vai ser revelada como a estratégia do termo verdade. Cuidem com isso, tá? O pensamento platônico, ele tem transições que ele vai sofrendo. Ele sai daquela esfera original e ele ingressa no pensamento cristão. E ali no pensamento cristão ele vai manter os mesmíssimos traços que ele tinha antes, só que esses traços que são mantidos são convertidos, como uma serpente que troca de pele, é a figura de linguagem que é utilizada ali, e justamente vão assumir traços de uma metafísica transcendental cristã, mas mesmo assim continuam sendo ou depositando aquelas crenças específicas do pensamento platônico sobre o arregimentamento
da velha metafísica sobre o arregimentamento da velha ontologia. Lembre que a gente comentou ao longo do ano inteiro que a ontologia clássica vira ontologia cristã, trazendo alguns traços diferenciais pequenos e sutis, mas mantendo aquele mesmo processo através do qual as organizações ou construções ideais afetam ainda assim a produção do conhecimento posterior. Ok? Cuidado com isso. Tem uma terceira fase de transição, que é a fase que o Nietzsche está vivendo, o momento que o Nietzsche está vivendo, que é o da saída da realidade religiosa e a transição para o pensamento de caráter científico, para o pensamento de caráter filosófico no estilo kantiano. E essas linhas de pensamento tentam depurar o processo de organização do transcendentalismo em relação àquelas esferas de caráter religioso e passam então a falar sobre um transcendentalismo racional, ainda assim a priorístico, ainda assim racional a priorístico, como a gente tinha visto lá nos textos do bimestre passado. E o problema do Nietzsche vem justamente nesse sentido. Ele fala que esses a priorismos determinam o traço neoplatônico na construção idealista, e esse traço neoplatônico da construção idealista força o conhecimento nesse sentido a ser a priorístico, e mais do que isso, insufla nele, investe esse conhecimento de um traçado ontológico, de um traçado de verdade, que a rigor não deveria existir, de um essencialismo que não deveria existir. Coisa que ele vai deixar mais clara, efetivamente, na organização específica do pensamento dele. Ok? Vejam, então, que o pensamento nietzschiano ele tem traços específicos voltados para o desmantelamento dessa preocupação platônica original. Desculpe, ele vai representar efetivamente o aspecto de desorganização e quebra desse processo de pensamento, e nesse sentido vai fazer com que essa quebra resolva o processo de pensamento, agora trazendo uma crítica a como esse conhecimento é formulado. Como assim? O conhecimento formulado em questão, ele vai ser representativo de um processo que, a rigor, mostra que esse conhecimento não vai ser trabalhado pura e simplesmente numa linha contínua, harmônica, ele não vai ser trabalhado dentro da constituição de um sentido histórico sólido, já que ele literalmente se desmancha e não tem integrado a ele uma preocupação fundamental do Nietzsche, que é a do estado de vir a ser ou do estado do devir das coisas. O sentido que é criado é um sentido falso, se é que ele ainda existe, é um sentido meramente discursivo. E esse problema só vai ser diluído e traduzido a partir do momento em que eu pensar no além das coisas, na capacitação de suas características vivenciais mais interiores, mais apropriadas, para que elas se sublimem e permitam assim o florescimento de uma nova realidade no vir a ser. Übermensch, justamente a figura do além do homem, surge daí. Quando Nietzsche propõe essa discussão para nós, ele abre um leque de leituras que permitem visualizar quem são os intelectuais do período dele e como esses intelectuais efetivamente processam a construção do conhecimento dentro do contexto mais firme e específico daquilo que ele entende como grandes erros. Ele vai dizer que existe um professor da meta da experiência, que é o cara que vai tentar trazer a condução discursiva para um sentido pré-determinado e entretecido, que não é genuíno, por sinal. E que dessa forma vai fazer com que as pessoas retornem para aquele velho temor e para aquelas velhas crenças, e por isso mesmo, retornando para essas velhas crenças, permaneçam aprisionadas ao velho traçado platônico, mas ao mesmo tempo você vai ter a figura do livre pensador, que é uma primeira promessa de transição. Por que uma primeira promessa de transição? Esse livre pensador rompe com o velho dogmatismo, mas ao mesmo tempo ele ainda resguarda certos traçados do idealismo, ainda quer vivenciar certos apriorismos ou certas imposições idealistas, certos ideais que vão incentivar a organização dos corpos das suas ideias. De modo que ele é uma promessa, ele é um estado primordial que permite, nesse sentido, uma tentativa de levantar, de alavancar a transformação que posteriormente vai surgir dentro do pensamento nietzschiano. Ok? Essa é a primeira parte, digamos assim, para falar um pouquinho de Nietzsche. Como é que a gente vai atender agora algumas outras questões? Então agora eu quero falar com vocês sobre como falar do ateísmo e do niilismo em Nietzsche, ok? Então vamos começar a falar disso. Bom, sobre o ateísmo e o niilismo. Quando a gente fala especificamente do ateísmo, é preciso lembrar que a leitura do Nietzsche, ela é de alguma maneira voltada
para a desconstituição e para o reforço das tendências ateístas colocadas no período de vida dele. A gente vai dizer que na época dele, essas construções do ateísmo, elas eram elaboradas de alguma forma a partir do traçado do materialismo proposto lá por Feuerbach. Lembrem de toda a história que eu contei dele para vocês. Lembrem como eu falei que o materialismo incentivava a possibilidade de transição dos estados de apriorismo filosófico e religioso para a organização de ciências específicas e de um novo tipo de filosofia. Qual é o problema? Cuidem com isso, tá? Na percepção do materialismo, pode existir uma inversão entre as posições daquele universo que nós chamamos de universo divino e das expectativas ou construções humanas. Eu falei para vocês que no Feuerbach existia uma inversão de valores. O valor criacional de Deus era trazido para o homem, as virtudes divinas eram vistas antes de tudo no homem. E o homem passava a ser força criadora, e além de passar a ser força criadora, passava a construir a figura de Deus como uma representação simbólica dos seus estados, e essa representação simbólica seria suficiente aí para tentar, digamos assim, apresentar, posicionar aquilo que havia de melhor nas comunidades humanas. Veja, então, que é um primeiro passo para o desgaste da figura de Deus, mas ao mesmo tempo não chega ao ponto necessário para promover a superação final que é esperada na época do Nietzsche, pelo próprio Nietzsche. Por quê? Porque o ateísmo em questão ele se constrói considerando a possibilidade da representação simbólica de Deus e considerando a possibilidade de estruturação de um pensamento voltado para características religiosas, como ele tendo um lugar dentro desse universo. Por mais que a minha crença não seja mais aquela crença indubitável e inabalável, mesmo assim eu ainda falo de Deus. Mesmo assim eu ainda falo das virtudes e dos traços morais contidos nos aspectos religiosos. E aí por isso, o Nietzsche vai insistir que é necessário consolidar o ateísmo genuíno, não esse ateísmo do Feuerbach, mas um novo ateísmo genuíno, o qual, dentro da sua consolidação e estruturação, vai passar por um processo efetivo de superação dos próprios valores morais, das próprias virtudes como questões definitivas. Lembre que eu insisti bastante com vocês, uma virtude é aceitável, desde que ela não seja definitiva, desde que eu escolha defendê-la e escolha implementá-la. Não se trata do valor que implemento, lembrem bem, isso está lá no prefácio. Trata-se efetivamente de como eu implemento. Então tem duas conclusões imediatas aqui. O ateísmo de Feuerbach tem dois posicionamentos principais: inversão da relação homem-Deus e o abrigar das virtudes no homem, mas mesmo assim a manutenção dessas virtudes divinas no homem. Então ele se torna basicamente um tipo de ateísmo que precisa ser superado para dar lugar, para dar espaço para uma nova possibilidade, para um novo terreno de possibilidades de questionamento da filosofia. E aí começa então todo o processo de apreensão nietzschiana. E ele entende que necessariamente é preciso passar por aquela fabulosa, por aquela representativa morte de Deus, para que a gente consiga, dentro desse contexto, oferecer uma renovação filosófica. Claro, então esse ponto de transição é essencial, é crucial para a nossa compreensão. Eis aí então. Dentro disso, nós podemos ainda falar então que o novo ateísmo, esse ateísmo proposto por Nietzsche, ele já parte do pressuposto de não existência de Deus. E nesse pressuposto de não existência de Deus, o grau de superação a que chegamos convida a organização do pensamento em torno dessa hipótese, dessa proposta da morte de Deus, que é, antes de tudo, morte do estado fundamental de crenças do homem. Portanto, morte do estado fundamental de crenças em verdades de caráter a priorístico, anterior e assim por diante. Isso nos traz a ponte principal para o niilismo, que vai determinar para nós, num sentido próprio, num sentido primordial, a leitura que nós podemos fazer a respeito da construção da verdade, da desconstrução da verdade em Nietzsche e da superação dessa verdade através de uma ordem de representação dos juízos e de leitura dos juízos formulados. Lembrem que nós discutimos ceticismo, cinismo, pirronismo dentro do contexto do niilismo. E aí fomos falar de um niilismo chamado niilismo europeu e de um niilismo chamado niilismo nietzschiano.
O niilismo europeu ele é caracterizado por estar mais próximo da velha leitura cética e por estar aprisionado em modelos propriamente ditos de discurso e linguagem, limitando-se dessa forma a promover a falseabilidade dos juízos segundo seus traços linguísticos. E o niilismo? O niilismo também faz isso, mas o niilismo tem uma motivação de fundo um pouco mais ampla, qual seja, o niilismo ataca a própria crença na verdade. O ceticismo, muito embora o ceticismo ele simplesmente anula a ideia de verdade e em cima disso passa a trabalhar segundo o critério o ramo da linguagem. O niilismo entende que na impossibilidade de se alcançar a verdade é preciso trabalhar com juízos que estão em suspenso, é preciso trabalhar com juízos que não podem vir a ser apreendidos segundo critérios de veracidade ou falsidade. E nessa suspensão, portanto, as conclusões que eu tiro são sempre conclusões volúveis, são frágeis. E esse questionamento, portanto, vai exigir que eu retome essas preocupações constantemente, disseque-as, abale-as, reconstrua-as. Cuidado com isso, porque nós vamos comparar essas correntes, ceticismo, cinismo, com o niilismo. Pô, mas qual é a diferença do niilismo europeu para o niilismo nietzschiano? O niilismo europeu é muito mais parecido com o ceticismo, ele está mais aprisionado na linguagem, como eu acabei de dizer. Só que entre ceticismo e niilismo tem uma diferença fundamental. O cético ele desacredita da verdade. O niilista ele não acredita em poder atingir a verdade, certo? O niilista europeu ele dá um passo a mais, mas ao mesmo tempo se mantém restrito às estratégias céticas de linguagem. O niilista de caráter nietzschiano, o próprio Nietzsche enquanto niilista, ele anula crenças e a preocupação maior dele não é como ele vai concluir no discurso, é antes de tudo como ele vai encarar a verdade, como ele pode continuar vivendo sem encontrar o substrato da verdade. A atitude dele para formular o próprio discurso muda completamente. Tá? Então cuidem com isso. Isso vai ter uma afetação muito grande também na produção cética de Foucault, que eu particularmente prefiro ler com traços cínicos mais fortes, mas isso vai de cada intérprete, vai de cada leitor. Tá? Então esse seria mais ou menos aí o contexto nietzschiano. Eu acredito que eu tenha passado aqui tudo que vocês podem precisar dentro da prova, né? A leitura que ele faz do conhecimento, a relação com o platonismo. Cuidem, tá? Porque nem sempre nós vamos fazer as perguntas desse jeito. Tá? Então, assim, às vezes a gente vai perguntar simplesmente sobre a história da evolução do conhecimento, para que a gente se refira especificamente à leitura platônica, religiosa, etc. Às vezes nós vamos falar só sobre se o conhecimento traz ou não traz sentido, se nós temos uma correlação histórica, como é que funciona a história na percepção nietzschiana. E lembrem bem disso, eu falei para vocês que tem dois modelos de história em Nietzsche, a história material e a história discursiva, que a história material ela é ampliada e difícil de escavar e ela gera sentido, e a história discursiva constitui um sentido falso. Então cuidado, porque o historiador, quando produz a história, mata o sentido histórico, muito cuidado, tá? Lembrem sobretudo do conceito de vir a ser, esse é muito importante, porque ele define o Übermensch, define justamente toda essa possibilidade, todo esse Über, que vem justamente, todo esse além de, que vem pela constituição específica de determinadas filosofias, pela identificação de certos fenômenos. Cuidado com isso, tá? Porque é isso que gera sentido, o sentido é gerado por essas possibilidades de vir a ser, ou seja, tudo que eu sou agora na realidade vai ser definido por aquilo que vem depois de mim, não pelo que vem antes, essa é a principal proposta do Zaratustra. Então cuidado, tá? Cuidado com esse jogo de sentido também, que ele é bem importante, bem grave, bem delicado, e ele vai aparecer na prova de vocês, ok? Com relação a Foucault, então eu gostaria de fazer um resumão aqui da conferência 1 e trabalhar algumas coisinhas que são mais importantes. Eu teci vários comentários a respeito da vida dele, nem sempre os intérpretes concordam a respeito de quais aspectos usar da vida dele, vocês entenderam lá pelas tantas por que eu usei os aspectos que eu usei. O que nós precisamos saber na prova acima de tudo? Primeira coisa, como lidar com o sujeito Foucaultiano? Eu falei para vocês que na minha leitura particular não há um sujeito Foucaultiano, mas há o tema do sujeito. Então cuidado, porque quando a gente for cobrar, a gente não vai se incomodar em ficar explicando isso. Olha, eu não estou falando de um sujeito Foucaultiano, e sim do tema do sujeito como lido por Foucault. Parte do pressuposto, se eu pus sujeito lá, parte do pressuposto de que é a maneira com que Foucault trata o sujeito. E não entra em muitos detalhes, só assume que há, portanto, uma possibilidade, uma leitura de sujeito em Foucault, e toda vez que eu disser sujeito Foucaultiano, é disso que eu estou tratando. Agora, que leitura de sujeito é essa? Eu passei para vocês vários autores que ajudam a construir aquele núcleo da leitura de subjetividade ao longo da modernidade. Essas leituras possíveis florescem sobretudo no transcendentalismo kantiano, que vai me dar uma
uma possibilidade de visão a priorística do sujeito, sendo ele portador de uma vontade abstrata que de repente se constitui para essa materialidade prática do mundo, e ali vai oferecer para a gente um traço de um conjunto de livres escolhas determinados pela consciência. Isso é a carta central do sujeito. Essa subjetividade, ela evidentemente ela é atacada pelo Foucault, mas pelo amor de Deus, não vão me pensar com isso que Foucault se vê influenciado por Kant. Ele aproveita elementos, mas a rigor ele ataca frontalmente o processo de leitura do sujeito em Kant. Tá? Aliás, qualquer processo de leitura do sujeito. Por quê? Porque na leitura tradicional, o sujeito, por ter essa qualidade a priorística, ele ingressa no mundo e na relação prática e ele cria conhecimento. O Foucault parte de um pressuposto muito curioso. Ele sai dessa esfera do apriorismo e cai no mundo, cai na sociedade. E ali ele vai encontrar outros aspectos e outras possibilidades de sujeito que vão desmontar aquela primeira. Então, num primeiro momento, o que a gente pode alegar é que o Foucault, a rigor, tem um leque de sujeitos diferentes, e esse leque de diferentes sujeitos afeta as velhas subjetividades e, abrindo o leque, permite por isso mesmo questionar o que seja esse sujeito do conhecimento. A partir dali ele passa a alegar que o conhecimento produziu o sujeito e não o contrário, que a rigor é um determinado período da nossa história, um determinado momento da história do pensamento que vai levar à construção desse conceito de sujeito e vai usufruir desse conceito. E aí quando nós começamos a olhar para uma realidade que está fora do discurso de conhecimento, do discurso formal sobre o sujeito, portanto fora daquele eixo inicial do saber-poder, a gente começa a ver fissuras sendo criadas, que evidentemente tem que se adaptar, e nessa adaptabilidade absorvem o discurso do sujeito, mas, a rigor, mostram a incapacidade desse discurso original a acolher essas novas formas. Eu coloquei isso para vocês de outro jeito na aula, e eu apontei essas mesmas relações através de outras leituras políticas e outras leituras de subjetividade, como, por exemplo, os sujeitos alternativos. Então você vai falar no direito, por exemplo, você pode falar em direitos individuais homogêneos e subjetividades tão amplas, pode falar em comunidades, pode falar em sociedades, pode falar em coletividades, pode falar em grupos de interesse comum, em classes e assim por diante. Essas são subjetividades alternativas. A gente pode falar em lugares de sujeito diferentes hoje através de outros autores, né? Inclusive autores pós-Foucaultianos como Judith Butler, enfim. Mas, veja, existe uma absorção da ideia de sujeito por uma necessidade, uma implicação que o discurso, infelizmente, legou para nós. Mas existem essas possibilidades que vão criando fissuras com o passar do tempo, e por meio da criação dessas fissuras permitem, dessa maneira, a ampliação dos estados, a ampliação das preocupações, a ampliação das críticas. E aí no sujeito conhecimento a relação se inverte, ele passa a ser sujeito derivado do conhecimento. Claro? Dentro desse contexto, então lembrem bem disso, isso é super importante, é evidente, isso é basicamente um terço do texto que a gente passou para vocês, é evidente que nós vamos cobrar. Pensem também que na leitura Foucaultiana nós temos, para tentar entender por que o discurso foi criado desse jeito, uma releitura que está centrada sobretudo em torno da ideia de criação e origem. Então, eu acabei de comentar com vocês que existe uma cobrança específica sobre Nietzsche que sai do Foucault. Eis de novo essa cobrança. Origem é entendida, já mesmo na carta genealógica, como sendo um processo que, a rigor, costura estados que lineiam por um princípio, por um to arcaios, por assim dizer. Existe uma confusão, eu não vou entrar em detalhes, eu comentei alguma coisinha em algumas aulas, mas não é necessário entrar em tantos detalhes, diferença entre princípio, começo, início, origem e tal. O fato é que a origem, ela existe, antes de tudo, como uma ansiedade de buscar um ponto a partir do qual determinadas identidades se costuraram. É o que acontece aqui com a subjetividade, que tenta se reconstruir historicamente para ter uma origem. A origem ela tem caráter legitimador dentro do discurso. E é por isso que ela é tão importante. Na realidade, ela vem de uma ansiedade que nós temos de procurar a origem das coisas, e isso já tinha colocado em aulas bem anteriores. E aqui se aplica de todo modo, de maneira bem imediata e bem relevante. Dentro desse contexto, notem, contudo, que a ideia de origem na mentalidade nietzschiana bem pode ser pura e simplesmente um ato criador da produção do conhecimento. E na mentalidade do Nietzsche, o conhecimento passa então a eclodir a partir desse ato criador. No texto nós vamos ter lá alguns exemplos curiosos. A poética surge a partir de um ato criador, e esse ato criador é súbito, ele não tem uma continuidade, uma extensão, todo um grau de justificativas. Também o conhecimento é assim.
Conhecimento ele é produzido filologicamente. Lembre do que eu falei lá quando eu falei de Nietzsche. Ele era antes de tudo um filólogo, depois um filósofo, que ele insistia na filologia como meio de compreender a filosofia. Por quê? Tá aí o porquê. Certo? Então, essa polarização fala desse processo de invenção como sendo um processo especificamente dirigido para essa organização do conhecimento como algo criado, como algo inventado. Notem que essa invenção, então ela guarda, digamos assim, esse primeiro aspecto, ou esse primeiro universo, mas ela também tem um segundo episódio. Ela serve também para tecer a construção de um discurso histórico para aquilo que está sendo criado. Certo? Então notem que ela tem um aspecto filológico evidente, que é transposto para a relação de conhecimento e ali cria esse novo universo. Prestem atenção nesses dois sentidos aqui da invenção. Então a gente tem a invenção como poiesis, a invenção da criação poética, mas também a invenção do corpo de conhecimento, que dá para o conhecimento uma característica de poiesis, uma característica poética, por assim dizer, literária, cultural, filológica. E nesse sentido tem uma segunda característica. Lembrem, por favor, quando a gente está discutindo esse assunto, isso é importantíssimo. Ninguém cria nada por meio de mentalizações. Eu falei para vocês que o conhecimento em Nietzsche, segundo a leitura de Foucault, tem uma ligação fundamental com o instinto, com a ideia de instinto. Por quê? Na cabeça do Nietzsche, o conhecimento é uma continuação de traços instintuais pertencentes, né, ou contínuos da natureza humana. Então, assim, cuidado, muito cuidado com esse aspecto, porque ele que vai determinar em sentido próprio algo que nós colocamos dentro da construção nietzschiana e que também pode aparecer para vocês, que é o caráter de inversão da relação entre homem e infinito. O que a gente tinha dito? Que o homem projeta o infinito para as dimensões metafísicas ou transcendentais, mas que o Nietzsche fala, tá tudo errado, o infinito tem que ser trazido para nós. Lembrem que eu falei que existe uma transição entre as filosofias do começo da modernidade através da ponte idealismo e romantismo, que começa a se questionar sobre o infinito. E que o Nietzsche fala, olha, o infinito ele tem que ser trazido para cá, ele é imanente, porque esse infinito ele eclode para além da possibilidade de tomada de consciência humana, de criação humana, de instinto humano, e dilui todas as identidades, tornando o infinito aquele infinito material. Então cuidado com isso. Tá? Essa inversão está presente ali, está presente também na subjetividade Foucaultiana. E aqui ela floresce mais. Justamente através disso, a ideia do indivíduo, a ideia dessa individualidade se dilui especificamente porque o problema não está mais em contemplar o infinito na figura divina, transcendental ou metafísica, mas sim em perceber a infinitude presentificada na identidade humana, que tem que desaparecer para que essa infinitude possa realmente florescer. Cuidado com isso, tá? Lembrem que eu comentei isso com vocês. Isso provavelmente vai aparecer na prova de vocês, porque é um ponto importantíssimo da inversão do sujeito-conhecimento, porque é um ponto importantíssimo de compreensão do Nietzsche. Mas voltando especificamente ao caráter de invenção, então tem esse primeiro universo, que é poiesis na relação poética e poiesis na fundação cultural da produção do conhecimento, e aí nós temos o instinto como carga original e eclosão original da produção do conhecimento. Esse instinto, então, dois aspectos, lembrem bem, criação na poética e no conhecimento, e o instinto. O instinto traz continuidade na produção do conhecimento e faz a produção do conhecimento ser continuada depois da organização original, que é feita a partir desse impulso inicial do indivíduo. Dentro desse contexto, pensem, por exemplo, na discussão que Foucault propõe em cima do conhecimento espinosista. Eu coloquei para vocês um conhecimento dirigido pela fortitude, pelo aumento da consciência, pelo amor ao objeto. Nunca pelas três características degradadas que são discutidas no eixo Foucault-Nietzsche, como sendo o Nietzsche-Foucault, né, como sendo louvadas na produção intuitiva do conhecimento. Quais sejam rir, desprezar, odiar. Por que rir, desprezar, odiar? Porque essas três características, essas três qualidades denegritórias, por assim dizer, ou negativas, teriam sido banidas pelo Spinoza como atos de afastamento original e fundamental do conhecimento. Só que a partir do momento em que eu começo a dizer que é a angústia que gera o conhecimento em mim, esse ponto de embate instintivo, intuitivo, automaticamente eu desconstruo as relações clássicas e começo a produzir efetivamente pelo desprezo, daí o traço cético e cínico,
para mim, sobretudo cínico da produção da linguagem, a ideia de um desprezar que vem antes de tudo como angústia que quer ver afastado, e depois o ódio como aquilo que quer olhar sobre o objeto querendo destruí-lo. Esses três elementos fazem com que o meu impulso seja o impulso dos golpes das espadas, aquela faísca que originalmente vai eclodir a produção do conhecimento para fora dela mesma, vai criar um discurso de produção do conhecimento, certo? Cuidem com isso. Isso é um dos elementos essenciais da compreensão Foucaultiana dentro do contexto do nosso trabalho. Para arrematar a questão, vamos voltar agora a duas questões que nós colocamos. A alternativa das subjetividades sociais, somada a essa característica de desconstrução da produção do conhecimento. Isso tudo nos leva a uma preocupação fundamental. Perde-se a característica de formação fundamental da verdade. E essa característica de formação fundamental da verdade desmanchada leva à perpetração da noção de que a verdade nada mais é do que um elemento estratégico encaixado ou colocado dentro da produção discursiva. O traço dessa produção discursiva, geradora de um falso sentido, leva dessa maneira à organização de traços normalizadores na produção da fala. E esses traços normalizadores desenham as subjetividades e as encaixam umas nas outras, encaixam as subjetividades em projetos, processos que já estão linearizados, territorializados. Nesse contexto, é preciso lembrar que o enfrentamento Foucaultiano, antes de tudo, o enfrentamento daquelas relações que estão sendo pautadas e colocadas pela própria estrutura de Estado, mas antes de tudo pelas relações de poder. E nesse sentido, ele, ainda dentro do contexto ideológico, promove uma crítica frontal àquilo que ele chama de marxismo universitário, que, infelizmente, dentro do contexto que ele propõe, tenta arregimentar subjetividades, linearizando-as e territorializando-as, tanto quanto as ideologias opostas. E, ao mesmo tempo, serve para a formulação desses discursos que partem de convencionalismos da própria verdade e, por meio desses convencionalismos, criam direcionamentos por demais rigorosos, que só podem ser questionados por meio da abertura de criteriologias sociais que contrastem em estado vivencial com essa produção discursiva inicial. Ali, efetivamente, ele vai encontrar o renascimento crítico necessário para romper com o marxismo universitário. Lembrem de toda a história que eu contei para vocês a respeito da ascensão dos regimes liberais, da absorção dos totalitarismos de extrema-direita, o que significou a produção de momentos de grande rompimento, como, por exemplo, o Maio de 68, como a dinamicidade desses movimentos políticos gerou impacto em toda a produção intelectual do período da primeira para a segunda metade do 20, assim por diante. Tá? Então, concentrem-se nesse aspecto e vejam dentro desse contexto como a ideia de marxismo universitário permite, portanto, atacar e desmantelar mesmo traços que, mesmo sendo pretensamente críticos, ainda assim buscam um reforço de velhas subjetividades, a territorialização e propõem discursos de normalização disfarçados. Ok? Dentro do contexto Foucaultiano, essa seria, digamos assim, a amplidão das ideias mais ou menos necessárias. Reitero, leiam o prefácio e o capítulo 1 do Moura, leiam a Conferência 1 do Foucault, deem uma completada, tem um pedaço da prova que evidentemente é oferição de leitura. Notem que tudo que vai cair a gente colocou em sala ou colocou aqui, né? E também vamos colocar na revisão de novo. Mas cuidem, leiam para vocês poderem alinhavar a linguagem e poderem reconhecer com mais facilidade as estruturas que estão colocadas diante de vocês nos textos da prova, ok? Eu acredito que seja isso num primeiro momento. Eu vou ver se eu faço um pouquinho mais para frente uma complementação na forma de um podcast, fazer uma coisa só que fazer uma discussão um pouco mais informal, um pouco mais longa, sem vídeo daí mesmo, só com áudio. E eu acredito que seja mais ou menos isso por hora para vocês. Já ficou um pouco longo o vídeo aqui somando as duas partes, eu tive que quebrar o vídeo porque eu estava muito fanho, mas eu vou juntar tudo num vídeo só, tá? Deem uma olhadinha nesse vídeo aqui, revejam tanto quanto necessário, leiam os textos e vocês sabem que vocês podem contar comigo, qualquer coisa me procurem. Aproveito a oportunidade já para me despedir de todos aqueles que estiverem ouvindo o vídeo, vocês vão todos invariavelmente, indistintamente me deixar saudades, tá? Foi um imenso prazer trabalhar com vocês ao longo desse ano e eu espero ter efetivamente conseguido auxiliá-los, conseguido ajudá-los, talvez sanar algumas angústias e trazer um pouco do gosto pela filosofia do direito, pela filosofia, pelos nossos grandes temas, muito embora tenha sido um ano difícil para todos nós por uma série de razões, né? Saibam que vocês sempre vão poder contar comigo, vocês sempre vão poder encontrar um amigo em mim. Deixo então um imenso abraço a todos e, por favor, qualquer coisa, sabem onde me achar e sabem como me procurar, ok? Um grande abraço a todos, muito sucesso e nos vemos logo mais. Até mais, galera!